Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 24 em diante. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes. Como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Preste atenção aqui. Jesus, ele é o supremo sumo sacerdote eterno e definitivo. Diferente daqueles sacerdotes levitas que entravam no santuário uma vez por ano com sangue alheio, ou seja, não era o próprio sangue deles que eles ofereciam, era o sangue de animais. Mas ele está dizendo aqui que Jesus não é como esses sacerdotes, ele entrou uma vez com sangue próprio, trazendo seu próprio sangue. Amém? De outra maneira, diz assim, versículo 26, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes. Por quê? Porque se o seu sacrifício fosse idêntico ao dos outros sacerdotes, né, ele teria que padecer muitas vezes, porque uma vez só não seria suficiente para produzir salvação para ninguém. Por quê? Porque o homem cai, o homem tropeça, o homem peca, o homem se suja de novo, o homem se lameia de novo. Ele pode ter essa possibilidade. Deus já preveu uma salvação abrangente, entendeu? Deus já proveu uma salvação eterna, perfeita, abundante, perfeita, para que o homem não lide com as suas variações de maneira errada. Porque o homem vai variar, e se o homem tropeçar, e se o homem cair, ele tem que saber que não haverá um outro sacrifício. Jesus não fará um novo sacrifício para que ele possa se achegar a Deus, como antigamente, né? Quando o homem pecava no Antigo Testamento, um novo sacrifício tinha que ser feito. Mas aqui não, veja só. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, ou seja, no tempo certo, Jesus veio. E uma vez ele se manifestou, uma vez, uma só vez para sempre, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Oh, aleluia! Aqui está dizendo uma coisa fantástica, né? O que significa aniquilar o pecado? Significa que ele veio fazer com que a gente jamais peque. É isso que ele está querendo dizer? Ele veio aniquilar a minha capacidade de pecar? Não. Ele não veio aniquilar a minha fraqueza e a fraqueza de todo mundo, e a possibilidade de tentações e possibilidade de queda, não. Mas ele veio aniquilar o poder que essas quedas e que essas tentações e que esses pecados tinham de nos afastar eternamente de Deus. Então ele aniquilou pelo seu sacrifício essa possibilidade. Entende? Mesmo pecando, ou na possibilidade de um pecado ainda na existência humana, de um remido, este remido tem que saber que ele pode produzir pecados em termos de ações, atitudes, palavras, comportamento, ele pode. Mas ele
ele está colocado numa relação com Deus, onde esses comportamentos e essas ações já não têm o poder, entendeu? De aniquilar a sua relação com Deus. Portanto, isso só Jesus conseguiu fazer. Só Jesus pôde aniquilar o pecado para que o pecado não nos aniquile. Aleluia. Amém. Olha só. É que está dizendo aqui, ó, versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez, é maravilhoso o livro de Hebreus, porque várias vezes ele repete a mesma expressão, de uma vez por todas, uma vez. Aleluia. Tem um hino no inário antigo que diz assim: de uma vez, ó, sim acredita, ó pecador, tens sorte bendita, todo Jesus por nós satisfez. Cristo remiu-nos de uma vez. Aleluia! Essa expressão é muito gloriosa, que ela está contida nesse livro de Hebreus de modo repetidamente, falando de uma vez para sempre, uma vez por todas. Aleluia! Ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo, uma vez. Não é duas, não é três, não é quatro. De uma vez ele aniquilou o nosso pecado. Ele aniquilou. Você está entendendo? Não é que ele aniquilou a minha capacidade de cair em pecado aqui enquanto eu estiver nesse planeta. Não. Ele aniquilou o pecado diante de Deus comigo, para que o pecado não seja lidado na minha vida de uma maneira que, como se não houvesse uma redenção em ação. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Isso muda tudo. Entendeu? Muda a nossa capacidade de arrependimento. Né? Toda vez que a gente perceber que a gente pisou na bola, ou errou, ou caiu, ou tropeçou, ou trombou de frente com o pecado, a gente vai ter coragem na frente de Satanás de levantar e falar: essa porcaria não tem o poder de me reter na imundícia, ou na sujeira, ou na impureza, ou na maldade, porque Jesus já aniquilou esse poder em meu favor, para que eu possa me arrepender. O que é o arrependimento, né, irmãos? Arrependimento não é uma produção, preste atenção nisso que eu vou terminar. Arrependimento não é produzir favor de Deus em nosso favor. Quando nós nos arrependemos, nós não estamos com as nossas atitudes arrependidas, fazendo com que Deus ele crie um novo ânimo para conosco. Não é isso que é arrependimento, não. Arrependimento é enxergar algo que foi realizado de uma vez por todas e voltar para esse patamar. Isso é arrependimento. É saber que algo já foi feito eternamente e, portanto, não vai ser feito de novo. Então, eu só tenho uma opção de voltar para o único caminho, o único sacrifício, o único favor, o único perdão, a única aniquilação de pecado que foi realizada de uma vez por todas na presença de Deus, que é Jesus Cristo e sua cruz.
Isso é arrependimento. Arrependimento não é comover o coração de Deus. Não, porque o coração dele já foi comovido eternamente. Arrependimento não é fazer com que o meu choro, né? O meu choro, o meu pranto, a minha lágrima de remorso consiga comover a alma de Deus em meu favor, para que Ele seja bondoso comigo, para que Ele me perdoe. Não, isso não é arrependimento. Por quê? Porque isso não está sendo feito, isso foi feito de uma vez por todas. Amém? Então, o que é arrependimento? Arrependimento é reconhecer que isso foi realizado uma vez para sempre e voltar o coração para essa realidade que foi realizada em nosso favor para todo sempre, e não permanecer nenhum minuto, nem um dia, na miséria da acusação satânica, na miséria do pecado, na miséria da atitude humana de pecado moral, né? Nós não temos necessidade nenhuma, obrigação nenhuma de permanecer com a mente, com o nosso psicológico ligado a essas condenações que antes eram uma realidade, né? No Antigo Testamento, as pessoas não conseguiam se desvencilhar do peso da ira, do peso da culpa, do peso daquela sensação de causa e efeito. Porque eu pratiquei isso, então agora eu tenho que passar por isso. Essa causa e efeito Jesus destruiu, Ele aniquilou. Entendeu? As pessoas que acreditam em karma, Jesus destruiu toda essa porcaria. Porque nós não estamos aqui lidando com karma nenhum. Jesus destruiu essa causa e efeito. Entendeu? Ele foi a causa da nossa salvação. Portanto, não pode existir o meu pecado e o meu erro não pode mais causar para comigo as maldições das minhas ações. Veja como isso é profundo. Jesus destruiu, aniquilou o pecado nesse sentido também. Amém? Você está entendendo tudo isso? É maravilhoso o que Jesus realizou de uma vez por todas. Vamos orar? Aleluia! Oh Deus glorioso, nesse ano de 2025, que o Senhor esteja renovando o coração da Tua igreja para com toda essa verdade de um único sacrifício que foi realizado em nosso favor para todos sempre. Que nós possamos voltar o nosso coração para o Senhor com a alegria da salvação e não com a tristeza e a agonia das dúvidas do coração humano, mas que nós possamos ter paz, que a palavra do Senhor diz que o Senhor fez a paz, o Senhor selou a paz eterna conosco por meio de Jesus eternamente e aniquilou tudo aquilo que era inimizade contra o Senhor, o Senhor destruiu. Portanto, mais do que nunca, que a Tua igreja possa conhecer essas realidades para viver uma vida segura, longe do pecado, longe desse poder satânico, diabólico, acusatório de Satanás, e viver uma vida livre, principalmente nesse mundo caótico que está ao nosso redor, nessa cultura maligna, impregnada na cultura humana, na maldade humana. Livra-nos, salva-nos com a salvação já produzida. Aleluia! Glória ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.